irmãos, nessa noite, eu quero que você abra sua Bíblia lá na última página da Bíblia, é o último capítulo da Bíblia, é o capítulo 22 de Apocalipse. Você que tem o seu smartphone pode ligá-lo agora, não é? E acessar a sua Bíblia, enfim. Semana passada eu fiz uma convocação aos membros da igreja, para que a gente pudesse ter uma conversa hoje, sobre percepções, não é? Do que está acontecendo nesse momento no nosso país. Alguém disse muito sabiamente, irmãos, que o cristão deve ler o jornal, não é? Ter o jornal numa mão e a Bíblia na outra mão. O que significa isso? Significa que o cristão deve olhar para a realidade, olhar para o mundo com uma visão bíblica, com uma visão espiritual. Nós precisamos interpretar as coisas que acontecem ao nosso redor com uma visão que vem de Deus. Veja bem, irmãos, é diferente de espiritualizar tudo. A pessoa que espiritualiza tudo ela diz que é o diabo, tudo ela diz que é uma manifestação sobrenatural. Nem sempre é assim. Nem toda doença é do diabo. Nem toda porta fechada foram os demônios que fecharam. Nós não podemos espiritualizar todas as coisas, mas nós temos a obrigação, como leitores da palavra de Deus, como cristãos, de interpretar a nossa realidade por uma ótica bíblica. Ano passado, pregamos uma série de sermões e nós falamos num dos sermões a respeito da visão de mundo que nós cristãos temos. A nossa visão de mundo é uma visão bíblica. Os nossos valores extraídos da palavra de Deus. Então, observando a nossa realidade, observando o momento em que nós vivemos, o que nós devemos enxergar, e o que nós devemos ver, e o que está de fato acontecendo ao nosso redor. Antes de responder essa pergunta, ou essas perguntas, eu quero fazer algumas considerações sobre mim mesmo. É isso? É assim? Né? Sobre eu mesmo ou sobre mim mesmo? Sobre mim mesmo, né? Primeiro, irmãos, eu não sou profeta do caos. O profeta do caos, irmãos, é aquele que só profetiza desgraça. O profeta do caos, se ele estivesse atravessando o deserto junto com o povo de Deus, lá no Êxodo, ele diria assim: está ruim e vai ficar pior. Esse é o profeta do caos. O profeta do caos só vê coisa ruim. O profeta do caos só traz palavra negativa. O profeta do caos está a serviço de um Deus bravo. Não, eu não sou profeta do caos. Se eu estivesse atravessando o deserto, no Êxodo, junto com o povo de Deus, eu diria: sim, nós estamos no deserto, mas estamos a caminho da terra prometida. Sim, estamos num momento difícil, mas eu creio que Deus está à frente, nos guiando, nos orientando, e Ele vai nos levar a um lugar melhor. O profeta do caos diz: o pior está por vir. Eu prefiro dizer: o melhor está por vir. E não é por preferência apenas, irmãos, é porque eu creio que de fato
o melhor está por vir. Isso não significa que eu deixe de crer que o pior também está por vir. Mas o meu foco, a minha palavra, é sobre o melhor de Deus para a nossa vida. Segunda consideração, eu não sou vidente do futuro. Claro que não. Eu não prevejo o futuro. Eu não profetizo no sentido de prever futuro. Eu não falo da palavra de Deus no sentido de dizer, vai acontecer isso. Deus me revelou que no futuro, daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a 6 meses, isso vai acontecer. Não sou vidente do futuro. Terceiro, eu creio plena e profundamente e desesperadamente, eu creio na graça e na misericórdia infinitas do nosso Deus. Eu creio que Deus com uma palavra, eu creio que Deus com um ato, eu creio que Deus com um gesto pode mudar tudo da noite para o dia. Ele é Deus e Ele faz o que Ele quer. Agora, irmãos, mudar tudo da noite para o dia, mudar tudo com uma palavra é exceção. A regra de Deus é processo. A regra de Deus é caminhada. Deus poderia ter levado o povo do Egito até a terra prometida em 15 a 17 dias. Deus levou 40 anos. Fez o seu povo peregrinar por 40 anos, porque Ele é o Deus do processo, da caminhada. Ele pode fazer o milagre? Pode. Ele é Deus. Ele é Deus. E eu creio num Deus que ainda faz milagres. Mas eu caminho com Deus no processo. Bom, o que eu vejo quando eu olho para o nosso país? Primeiro, irmãos, eu vejo uma crise econômica sem precedentes. Nós ainda não estamos no olho do furacão. O segundo governo do Lula, o governo do PT, começou a fazer mudanças naquilo que os economistas chamam de matriz econômica. O Plano Real estabeleceu no Brasil um tripé que os economistas chamam de matriz econômica. E a matriz econômica, esse tripé, é formado pela seguinte ordem: responsabilidade fiscal. O governo só gasta aquilo que tem. Controle desesperado da inflação. A inflação será combatida com todas as armas que o governo tiver. Terceiro tripé: dólar flutuante. Quem decide o valor do dólar é o mercado, não é o governo. No primeiro governo do presidente Lula, o Lula seguiu a cartilha da matriz econômica. Ela não realiza milagres, ela traz estabilidade para que o país pudesse fazer as mudanças necessárias, a fim de que nós pudéssemos de fato avançar no crescimento econômico, na prosperidade do nosso povo. O governo não fez as mudanças que precisava fazer. Pelo contrário, a partir do seu segundo governo, primeiro governo da Dilma e agora o seu segundo governo, o PT aprofundou as mudanças na matriz econômica. O governo passou a gastar mais do que arrecada. O governo passou a desconsiderar as metas de inflação propostas para cada ano. E a cada ano nós ultrapassamos o teto da meta várias vezes. Chegamos agora a uma inflação de 2 dígitos. O governo começou artificialmente manter o valor do dólar, ou seja, quebrou a matriz econômica. Por ideologia, não por burrice, mas por ideologia. O governo acredita que o governo existe para incentivar o crescimento. Isso se provou completamente equivocado. O governo existe para dar estabilidade, para que o mercado cresça naturalmente. Nós temos hoje um governo intervencionista,
Um governo que faz intervenções na economia ao bel prazer do humor de quem está sentado na cadeira máxima lá no Planalto. Nós estamos vivendo uma crise econômica sem precedentes. Se hoje nós começássemos a fazer as coisas certas, nós levaríamos pelo menos 10 anos para voltar a crescer. 10 anos. Já para o mês de março, o governo já divulgou que não alcançará as metas de economia que deveria fazer para fazer o tal ajuste fiscal que nós precisamos. Ele vai continuar gastando mais do que arrecada. O que significa? O governo precisa tirar mais dinheiro do nosso bolso. Estamos vivendo uma crise econômica sem precedentes. Não estou me levantando aqui contra ou politicamente a favor do governo do PT. Não. Isso é uma leitura econômica do que está acontecendo. Segundo, nós estamos vivendo uma crise moral avassaladora. Nunca na história do nosso país, para usar a expressão do presidente Lula, nunca na história do nosso país a moral foi tão baixa, atingiu níveis tão baixos quanto nós estamos vivendo agora. O aborto voltou a ser discutido no Congresso. A liberação do aborto. Mulheres fazem campanha vestindo camisetas dizendo: meu corpo, meus direitos. Como se o bebê que ela gera no seu ventre fosse patrimônio dela e ela pudesse a qualquer instante interromper a sua gravidez. Agora veja bem, irmãos, essas mudanças acontecem no nosso país de maneira tão sorrateira. Fala-se da microcefalia provocada possivelmente pelo vírus que vem do Aedes aegypti. Então agora já se defende o aborto em caso de microcefalia. Quando é que nós vamos chegar ao ponto de começar a defender o aborto em caso de síndrome de Down? Quando é que nós vamos começar a defender o aborto em caso de eu queria menino, mas a gravidez é de menina? Nós estamos chegando ao fundo do poço moral. O casamento gay foi aprovado. Não pelo Congresso Nacional, que deveria promulgar as leis, mas pelo Supremo Tribunal Federal. Não foi discutido pelos representantes do povo, mas foi decidido por um grupo de 11 homens e mulheres. E agora, o Brasil oficialmente pode realizar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Existe uma promoção poderosa do homossexualismo. Os meios de comunicação, incluindo revistas, jornais, sites, internet, televisão, filmes, livros, literatura, tudo hoje aponta para o homossexualismo como sendo um comportamento normal, natural, aceitável, e não só isso. E nós deveríamos promover isso. E nós deveríamos incentivar isso. O Ministério da Educação tem financiado livros que são distribuídos gratuitamente em nossas escolas, ensinando as nossas crianças a respeito do homossexualismo. O Ministério da Educação tem patrocinado literaturas que ensinam as nossas crianças na mais tenra idade, até a respeito de posições sexuais. Nós estamos vivendo uma crise moral. Nós estamos vivendo uma crise em que o macho, o homem,
macho está sendo desconstruído. O homem hoje não sabe mais como tratar uma mulher. Hoje nós temos dois extremos de homens. Ou ele é o bruto, ou ele é o bronco, que trata a mulher a tapas, ou ele é tão afeminado, tão sem masculinidade, que não satisfaz mais a sua mulher e a sua esposa. Parece que existe de fato, irmãos, uma campanha velada ou mesmo descarada para colocar o homem na posição mais indigna possível. As mulheres estão se contentando com qualquer um. Qualquer um. Já que eu não tenho opção, ou eu fico com esse frouxo, ou eu fico com esse bruto, e eu me conformo. Nós estamos no fundo do poço moral. Veja as letras das nossas músicas. Estava agora de férias, indo para uma outra cidade, no carro eu, minha esposa e minhas duas meninas, elas pediram: papai, liga o rádio. Eu liguei o rádio, numa dessas rádios seculares, lá do Espírito Santo, e a primeira música que tocou, falava mais ou menos assim: viu, você não quis a Maria, agora a Maria tem outro. Tem outro sentado no seu sofá, tem outro abrindo a sua geladeira, tem outro deitando na sua cama. Eu ouvi aquela música e achei tão estranho. Começou uma segunda música, e a segunda música dizia assim: está vendo? Você não me quis, mas a sua amiga me quis. E aí nós fizemos tudo o que a gente tinha direito a fazer. Onde nós estamos, irmãos? A música que mais faz sucesso no nosso país, no momento, fala daquele homem, não é? Que é 99% anjo perfeito, mas 1% é vagabundo. Esse é o macho do nosso tempo. E as mulheres estão se contentando com esse tipo de macho. São esses homens que serão os líderes da nossa nação amanhã. São esses homens que serão os pais, os sacerdotes da família. 99% perfeito, mas 1%. E com esse 1%, estou namorando todo mundo. Existe uma desconstrução da figura do homem. Nós estamos vivendo uma crise na saúde. Nós fomos derrotados pelo mosquito. O governo federal esquece que o mosquito voa. Esquece que o mosquito pode ir para outras cidades. O governo federal entregou aos municípios, num primeiro momento, o combate ao mosquito. Só que o mosquito não é itaperunense. O mosquito é brasileiro. O mosquito voa. O governo federal está tão atônito com o combate do mosquito, ao mosquito, que colocou o exército na rua. Aí alguém disse: quando é larva, está na água, deveria ser a marinha. Quando é mosquito, voa, deveria ser a aeronáutica. E a gente colocou o exército. Você percebe a metáfora? Nós estamos sendo derrotados por um mosquito, e o mosquito diversificou. Antes era só dengue, agora é zika, chikungunya. E quando ele começará a transmitir, de fato, um vírus mortal? E quando ele começará
a transmitir algo que mate 100% dos casos. Você sabia que essa é uma das principais teorias da devastação, da extinção da raça humana? Não é coisa de filme, irmãos. Já é realidade. Uma das teorias da extinção da raça humana é isso que nós estamos vendo. Uma epidemia fora de controle. Mas pior do que não conseguir combater o mosquito é não ter uma estrutura hospitalar, uma estrutura médica para atender a população. Os nossos hospitais estão sucateados, são casas de lixo. Pobre daquele que depende dos hospitais públicos. Nós ainda, irmãos, estamos numa situação confortável no interior do Rio de Janeiro. Vá para as grandes capitais, dependa do SUS nas grandes capitais. Parece que nós voltamos à época das pragas, que se alastram sem nenhum tipo de controle, que vão dizimar milhões de pessoas. Pragas que vão acabar com a vida de uma geração inteira. Nós estamos vivendo uma crise na saúde extremamente séria. Séria. Há uma praga se alastrando e a gente precisa abrir os olhos. Quarto, eu vejo uma crise institucional gravíssima. Existem 3 poderes que comandam uma nação democrática: o poder executivo, que é a presidência, o poder judiciário, que são os juízes e os tribunais, e o poder legislativo, que são as câmaras estaduais ou federais. 3 poderes. Os nossos 3 poderes já não se entendem mais. Eles estão brigando entre si. E não é apenas, irmãos, uma briga ideológica, partidária, é uma briga de poder, ou pelo poder. A presidência hoje não lidera a nação. A presidência hoje realiza, por medidas provisórias, novas leis. O poder judiciário hoje já não julga mais. Ele também já legisla. E o poder legislativo, que deveria legislar, está completamente entregue na mão de bandidos, que são os nossos deputados e os nossos senadores. Bandidos! Nós não temos uma liderança no nosso país. Para quem nós vamos olhar? A quem nós vamos ouvir? Em quem nós confiamos mais? Nós não temos homens e mulheres da nossa nação que nos inspire, que toque o nosso coração, que mexa conosco, que nos mostre uma direção. Falta-nos liderança, e isso, irmãos, é extremamente perigoso, porque o governo do PT não consegue ser governo, a oposição não consegue ser oposição. Nós vivemos, irmãos, um tempo de crise institucional profunda. E sabe o que isso propicia? O levante de lideranças nocivas. Quem garante que nesses movimentos sociais não se levante um louco, propondo loucuras, e a nossa população vá atrás dele? Ok, irmãos. O Bolsonaro até fala coisas que eu gosto. Deputado federal Jair Bolsonaro, do Rio de Janeiro. Ele fala coisas que eu gosto. Mas, irmãos, tê-lo como presidente, com as ideias loucas dele, você entende que momento nós estamos vivendo? Há um vácuo no poder. E qualquer pessoa com algum poder de influência pode liderar a nossa nação.
há uma derrocada geral. Nós vivemos uma crise institucional grave, nós vivemos uma crise ética gravíssima. Os grandes escândalos financeiros, a Petrobras, o orgulho do Brasil. Hoje é o segundo maior escândalo, em termos internacionais, de roubo institucionalizado. Somos chacota no mundo inteiro, uma crise ética. Nós olhamos para os deputados e nós os chamamos de bandidos, de ladrões. Nós olhamos para os senadores e nós não confiamos neles. E o que eles fazem? Eles assumem aquilo que nós falamos que eles são. Sim, nós somos bandidos mesmos. Sim, nós estamos aqui para roubar vocês. Sim, nós queremos o nosso pirão primeiro, para vocês o resto. Crise ética. Quando eu olho para o nosso Brasil, eu vejo uma crise espiritual. Seríssima. Seríssima. Igrejas enfraquecidas. Igrejas que estão se rendendo à lógica do quanto mais pessoas, mais de Deus é o negócio. Se essa igreja está crescendo, é porque a gente está fazendo a coisa certa. Essa é a lógica dos dias de hoje. Se eu estou atraindo uma multidão, é porque a bênção está aqui. Pense bem. É isso mesmo. É essa a lógica da igreja. Não deveria ser, se eu tenho mais vidas transformadas, se eu tenho mais pessoas com uma vida no altar, eu estou fazendo a coisa certa? Mas a lógica hoje é a lógica dos números. Irmãos, como é sedutor para um pastor, como é sedutor para uma liderança, ter multidões o seguindo. Como é tentador se render à lógica do vamos atrair multidões. E aí, por conta disso, irmãos, as igrejas estão patrocinando não mais cultos. A igreja brasileira hoje está se especializando em shows, espetáculos. A gente hoje lota as igrejas com cantores que cobram cachês absurdos. Você sabia que determinados cantores ou bandas cobram da seguinte maneira: ah, pastor, o senhor quer que eu vá na sua igreja? Ah, sim, eu quero. Muito bem. O senhor quer que eu faça o quê? Se for para cantar, o cachê é tanto. Agora, pastor, se for para cantar e pregar, o cachê é um pouco mais. E se for para cantar, pregar e dar o meu testemunho de mudança de vida, o cachê ainda é maior. Ah, pastor, eu vou na sua igreja, mas olha, por favor, separa uma sala para fazer para a gente um camarim. Nessa sala precisa ter tantas toalhas brancas, precisa ter água mineral, precisa ter suco, frutas e tudo mais para receber a gente. Senão a gente não vai. E outra coisa, pastor, o cachê tem que ser depositado antes. Porque se ele não for depositado até sexta-feira, domingo eu não vou na sua igreja. A lógica hoje é de pastores que estão cobrando 5, 6, 7, 8, 10 mil reais para pregarem em outras igrejas. A lógica hoje é de pastores que afrontam suas igrejas dizendo assim: essa é nova, essa eu soube tem 2 semanas. O cara diz assim: olha só, gente, a igreja tal me convidou para ser pastor deles. O salário que eles vão me pagar é tanto. Se vocês cobrirem a proposta, eu fico aqui com vocês.
igrejas enfraquecidas, liderança mal formada, teologia fraca, púlpitos que pregam aquilo que o povo quer ouvir, não aquilo que o povo precisa ouvir, não aquilo que Deus manda pregar. Sabe qual é o resultado disso? Um bando de cristãos nominais. Sou membro da igreja. E porque sou membro da igreja, eu vou para o céu. Minha vida não mudou nada. Não mudou nada. Eu continuo bebendo chopp, eu continuo na balada, eu continuo namorando todo mundo, mas eu estou indo para o céu. É isso que importa. Minha comunhão com Deus. Quando eu era jovem, em 1985, aconteceu o primeiro Rock in Rio. Nossa, como eu lembro, irmãos, que as igrejas no Rio de Janeiro se indignaram. Veio aquele grupo de rock pesado, Kiss. Nós fizemos pesquisas na época, não havia internet, essas coisas todas. Fizemos pesquisa para entender quem era o Kiss, para decifrar o que significa Kiss. Nós fomos para a porta do Rock in Rio distribuir panfletos, pregar a palavra de Deus. Nos levantamos com a Bíblia na mão, dizendo: o Rio de Janeiro não precisa desse espetáculo demoníaco entre nós. Eu lembro, minha juventude, eu participei, paralelamente do Rock in Rio, eu participei do Jesus em Rio. Nós alugamos o Maracanãzinho, bandas evangélicas tocaram, pastores pregaram, um movimento de Deus contra o Rock in Rio. Hoje, só falta existir agora caravanas saindo de Itaperuna, da porta da segunda igreja para o Rock in Rio. Dia 10 de março, vai vir na nossa cidade o Wesley Safadão. Minha mãe está aqui, e ela falou na hora do almoço: meu filho, não fala esse nome. Me perdoe, mamãe. O que o Wesley, sobrenome Safadão, família Safadão, né? O que ele tem para me dizer? O que eu, como cristão, vou ouvir dos lábios do Safadão? Ei, adolescentes, falem para mim, o que de bom ele vai trazer para vocês? Mas sabe o que acontece? Deixa de ser quadrado, pastor. Qual mal que há nisso, pastor? Eu vou lá para apreciar a musicalidade, eu vou lá para ver como é que eles tocam. Vai, pelo amor de Deus, vai enganar outro? A mim e ao Espírito do Senhor, você não engana. Cristão que é atraído para esses lugares, o que perdeu lá? Músicos, pessoal do som, pessoal da iluminação. Eles querem aprender com Wesley Safadão e sua banda? Então, antes de ir para o show, mostrem para mim a quantos congressos de louvor e adoração vocês estão indo, para aprender. Que tipo de igreja nós estamos edificando hoje? Que herança eu vou deixar para as minhas filhas como igreja? Não é mais a igreja que protesta, não é mais a igreja que se levanta contra, é a igreja que entrou na maré. Eu não sei. Eu tenho um grande amigo pastor lá no Rio de Janeiro. A igreja dele está bombando, milhares de membros. Eu o respeito muito, eu o amo muito. Mas o
A igreja dele foi notícia no jornal O Globo, agora nesse carnaval. Porque a igreja dele, segundo a notinha que estava lá no jornal O Globo, a notinha foi o seguinte: esse ano não haverá retiro na igreja batista tal, porque eles vão literalmente botar o bloco na rua. E botaram. Fizeram um bloco de carnaval. O bloco se chama Cheio de Amor. Está lá no Facebook também. Com muitas conversões. Meu Deus, me ajude a entender se de fato isso é um movimento de Deus. Me ajude a entender. Eu sou da época em que os jovens se retiravam no carnaval para retiros de oração, de ensino da palavra de Deus, de consagração. A gente voltava desses retiros tão cheios de Deus, tão plenos de Deus. Hoje as igrejas estão fazendo blocos de carnaval. Vamos evangelizar através das mesmas coisas. Vamos dizer para eles assim: olha, pode vir, vem ser um de nós, você não precisa mudar nada, é só ser membro da igreja. Você não precisa evidenciar mudança nenhuma, é só ser membro da igreja. É isso que a gente quer de você. Bom, então você vem. Cadê a Roberta, nossa secretária? Roberta, essa semana você vai me ajudar a escrever um texto pequenino, uma carta padrão. Todos os membros da segunda igreja que quiserem ir ao show do Wesley Safadão, no dia 10, por favor, seja decente e assine essa carta, que vai ser uma carta de desligamento. Desligamento. Para quando você for apontado lá no show, aqui ó, membro da segunda igreja. Não, eu não sou mais não, aqui ó. Eu assinei essa carta, eu pedi desligamento. A segunda igreja não incentiva os seus membros a irem a esses lugares. Porque o Wesley Safadão não tem nada para falar para o cristão. Nós é que temos que falar para ele. Seja decente, seja honesto. E se eu perder metade da igreja com essa palavra, irmãos, amém! Uma crise espiritual. O Evangelho da Prosperidade tomou o coração dos nossos maiores e melhores líderes evangélicos. Me perdoe, não me perdoe nada, mas você que admira o Silas Malafaia, ele poderia ser um grande líder protestante no nosso Brasil. Se transformou numa figura triste. Que evangelho é aquele? Silas Malafaia conseguiu colocar a igreja de um lado e os homossexuais do outro lado, com a grosseria, com a antipatia. Não, irmãos, nós não odiamos, nós não repudiamos os homossexuais, nós os amamos. Nós queremos Jesus na vida deles. E quem somos nós para apontar o dedo para eles? Antes, tire a trave dos seus olhos para tentar tirar o cisco dos olhos dos outros. Que evangelho triste é o evangelho da prosperidade, de pessoas que abarrotam igrejas em busca de crescimento econômico, financeiro.
comprando bênçãos. E depois a gente acusa os romanos, os católicos, que na Idade Média vendiam indulgências. E nós que estamos vendendo a prosperidade. E nós que estamos ensinando o povo que quanto mais eles ofertam para os ministros, para os ministérios, mais eles vão prosperar. Me diga onde a Bíblia diz isso. Crise financeira, crise moral, crise na saúde, crise institucional, crise ética, crise espiritual. Quais as consequências? Simples: desemprego. Ano passado, mais de 1,5 milhão de brasileiros perderam o emprego. Empobrecimento do povo. Consequência disso, violência. Consequência disso, convulsão social. O povo vai começar a ir para a rua. Quebra-quebra, vandalismo, desmoronamento dos valores morais da nossa nação. Qual a solução? Bom, em primeiro lugar, eu não acredito num retorno imediato. O Brasil perdeu o rumo. O Brasil saiu dos trilhos. E nós não vamos voltar da noite para o dia. Não vamos voltar. A não ser que Deus faça um milagre. Mas você lembra o que eu falei no início? Milagre é exceção. Nós estamos desviados e nós vamos levar muito tempo para voltar. Então eu não acredito em retorno imediato. Segundo, eu não acredito em arrependimento coletivo. Aí você vai abrir sua Bíblia e você vai dizer: ah, pastor, mas olha só, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Irmãos, boa teologia nos ajuda nessa hora. Esse texto foi escrito no Velho Testamento. Há uma crucial diferença do Velho para o Novo. Velho Testamento, a manifestação de Deus era coletiva, era sobre o povo. A manifestação de Deus era sobre a nação. Por isso que o texto diz: se o meu povo se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e orar, eu vou ouvir e eu vou sarar a terra do meu povo. É Velho Testamento, irmãos. A lógica do Novo Testamento é outra. A lógica do Novo Testamento é graça individual, graça pessoal, relacionamento pessoal com Deus. Eu não posso me arrepender dos pecados cometidos pelas minhas filhas. Minhas filhas não podem se arrepender dos meus pecados. Eu sou responsável diante de Deus pelos meus atos. Se a lógica de 2 Crônica funcionasse hoje, irmãos, nós estávamos bem. Alguns anos atrás, diante do trono, liderado pela Ana Paula Valadão, lá em Brasília, milhares de pessoas estavam com ela, lá em frente à esplanada dos ministérios, lá naquele gramado enorme, com milhares de cristãos, a Ana Paula enrolada numa bandeira brasileira, ajoelhada sobre aquele palco. Ela fez uma oração das mais lindas orações que eu já ouvi, de arrependimento pelo nosso país. Nada adiantou, irmãos. Porque não existe arrependimento coletivo. Não existem movimentos humanos ou eventos humanos que vão curar a nossa terra. Ah, bom, agora nós vamos fazer o congresso de avivamento. Ah, agora nós vamos fazer o movimento de oração tremendo. Ah, agora nós vamos entrar no eixo e nós vamos fazer o que... Não existe esse negócio de nós, irmãos.
nós estamos caminhando justamente para onde Deus sabia que nós iríamos caminhar. Nós estamos exatamente onde Deus sabia que nós chegaríamos. Apocalipse 22, o versículo 11. Você está com a sua Bíblia aberta? Você está com o seu celular ligado? Está aí o conselho da palavra de Deus para esse tempo de crise. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Nós estamos entrando em colapso. A nossa sociedade está se desfacelando. Não vai melhorar. Não há luz no fim do túnel. Nós não estamos sob julgamento de Deus. Deus não está pesando a mão sobre a nossa nação. Nós estamos exatamente onde Deus sabia que nós chegaríamos. E aqui há uma linha divisória, nesse tempo de crise. Você pode escolher. Continue praticando a injustiça, continue na imundície, ou seja justo e santifique-se. E ao fazer isso, se santificando, retornando para o centro da vontade de Deus, a crise do nosso país não vai passar. Mas você terá vida diante de Deus. A vida diante de Deus. É individual, irmãos. É pessoal. Eu não vou convocar a igreja hoje para um arrependimento coletivo. A minha esperança é que o Espírito Santo fale ao seu coração. Ao seu coração. É pessoal. Deus quer tratar com você. Deus quer olhar nos seus olhos. Deus quer ver o seu coração. Está na hora, irmãos, de marcar posição. Nós somos quem nós somos, independente do que o mundo diga, independente das seduções lá fora, independente de quem virá atrás da gente, independente de quem vai nos seguir. Ou nós vamos nos conformar ao mundo e ser como o mundo e se render aos encantos do mundo e andar como o mundo e fingir que no final a gente vai para o céu. Está na hora de marcar a posição. A ênfase nesse tempo é mudança de vida. Mudança de vida. Se a sua vida não mudou, o evangelho que você acredita não é o evangelho de Jesus. Está na hora de voltar ao primeiro amor. Está na hora de voltar à essência. Está na hora de caminhar de volta para a cruz. Está na hora de negar a si mesmo. Tomar cada um a sua cruz. Seguir a Jesus. O injusto, continue fazendo injustiça. O imundo, continue fazendo suas imundícies. O justo, busque a justiça. O santo, santifique-se. Nós estamos numa crise. Nossa sociedade vai entrar em colapso. E a gente precisa ser quem
Deus nos chamou para a gente ser. É você e Deus. É você e Deus. Eu vou te dar o tempo dessa música. E eu gostaria muito que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Por favor. Não olhe para o lado, não acesse o celular agora, o WhatsApp, o Facebook. Não converse com a pessoa do seu lado. É você e Deus agora. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Essa é a sua oração? Nós vamos cantar a estrofe novamente, o coro novamente. E se o teu coração está dizendo isso,
Se você quer voltar ao primeiro amor, se você quer voltar, se você quer estar no centro da vontade de Deus, se você quer uma mudança de vida real, de dentro para fora, de Deus para você, um recomeço lindo, de uma caminhada linda com Deus, fica de pé no seu lugar e vamos cantar juntos, fazendo essa oração. Eu quero voltar, Senhor, ao primeiro amor. Quero voltar para Deus. Quero voltar para o centro da Tua vontade. Eu quero ser o homem e a mulher que o Senhor deseja que eu seja. Juntos. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Só as vozes. Eu quero. Eu quero. Cante, igreja, mais uma vez, bem forte. Eu quero. Juntos. Eu quero, Senhor. Diga com o seu coração. Eu quero Diga com a sua alma. ao primeiro Diga de verdade. Muda, Senhor. Muda minha vida, Senhor. voltar a Deus. Muda, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero. Eu quero voltar a Deus. Ouça, Senhor. Ouça, Senhor. Ouça, Senhor. Levanta a tua voz, igreja. Abre a tua boca, homem de Deus. Abre a tua boca, mulher de Deus. Abre a tua boca, igreja. Clame por mudança de vida. Clame por misericórdia para você. Clame por misericórdia. Talvez ainda haja tempo. Talvez ainda haja chance. Talvez ainda haja volta. Talvez ainda haja retorno. Levanta a tua voz. Abre teu coração. Expresse o teu desejo, teu arrependimento, teu choro, tua súplica. Ou você é de Deus, ou você não é. Ou você anda com Ele, ou você é contra Ele. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Qual a tua escolha? Escolha hoje a quem você irá servir. Escolha hoje. Escolha hoje. Mudança de vida. Mudança de vida. Mudança de vida. Mais uma vez, cante essa canção. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Bem baixinho. Ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Você crê nisso? Você quer isso? Diga de novo, bem baixinho. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar
Senhor, quando a gente sair por essas portas e voltar para o nosso cotidiano, a minha súplica é que Teu Espírito continue nos incomodando, que esse nó na garganta não se desfaça tão facilmente, que esse incômodo no peito não se dissipe tão facilmente, e que isso, Senhor, nos leve a uma decisão séria, a um posicionamento sério de mudança de vida. Leva-nos, Senhor, leva-nos, Senhor, debaixo de graça e de misericórdia, guiados pelo Teu Espírito, para sermos luz nesse mundo em crise, em nome de Jesus. Amém. Boa semana.